Boa tarde. Hoje é dia 14 de fevereiro de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henk, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 8º ano do ensino fundamental dos anos finais, e os alunos que estão presentes na aula de hoje são eles: o João Gabriel Machado, a Yasmin, a Mariana, o João Gabriel Venâncio, o Guilherme, o Vitor, o Richard e o João Pedro. Os demais alunos que por um motivo ou outro faltaram hoje, todas as aulas nossas são gravadas e postadas no canal do youtube.com/ricardohenk. E quem assiste pelo YouTube, na descrição desse vídeo tem o link da playlist de todas as aulas que nós estaremos gravando. O aluno, quando falta, deve assistir e colocar a atividade em dia, certo? Porque faz parte do seu aprendizado. O material que nós estamos estudando é o currículo em ação de matemática do primeiro semestre. O material será enviado, que ainda não chegou para os meus alunos, através da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Dando início então, lá na página 9, ele fala sobre a situação aprendizagem 1. O que fala lá? Essa aqui é a parte 2, né? Mas a situação aprendizagem 1, ele fala assim: na situação aprendizagem 1, vamos explorar situações com potenciação, utilizando expoentes inteiros, utilizando representações geométricas, além de atividades trabalham algumas propriedades de radiciação e notação científica. Só fazer uma explicação rápida aqui do que aconteceu ontem. Olha que eles falaram assim, vamos explorar situações de potenciação com expoentes inteiros. Só para lembrar, essa potência aqui, quem é a base? Quem é o expoente? Como que eu leio ela? 7 elevado a 4. Ou 7 elevado à quarta potência. Muito bem. Como que eu represento o produto dela? 7 vezes 7. Muito bom, parabéns. Como que eu resolvo? Eu multiplico. 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7, estou fazendo aqui agora, 63, subiu 6. 6 vezes 28, 29, 31, 2, 3, 34. 343. 343 vezes 7 de novo. 7 vezes 3, 21, fica 1, sobe 2. 4 vezes 7, 28, com 2 que subiu, 30, fica 0, sobe o 3. 3 vezes 7, 21, com mais 1 que subiu, 24. 2.401. Tá, esse é o resultado. Então, isso aqui a gente viu ontem. Agora, quando ele fala assim, utilizando expoentes inteiros, utilizando representações geométricas. Qual delas que eu consigo representar geométricas? O elevado a quem? É só duas. Ao quadrado e ao cubo. Muito bem. Ao quadrado, o próprio nome já fala, é um quadrado perfeito, com 4 lados iguais. E aí, por que criar o quadrado? Porque quando você quer descobrir a área desse quadrado, você pega o lado, vamos supor que aqui o lado vale 5. Aí você vai fazer 5 ao quadrado, ou seja, 5 vezes 5. E ao cubo é a terceira dimensão, tridimensional, certo? E aí sim, ele é elevado ao cubo, elevado a 3, porque ele tem 3 dimensões. O quadrado tem 2 dimensões, largura e altura. O cubo tem largura, altura e profundidade. Quando você vai assistir um filme que eles falam é um filme 3D, você continua vendo um retângulo na tela lá do cinema. Só que dá a impressão que você vê profundidade, por isso que ele chama de terceira dimensão, tá? Eu já vi passando um pouco para lá de tecnologia, tem gente que fala assim, o filme 4D.
Festa São José vem aí, daqui a pouco vem aquele cinema 7D. Como assim cinema 7D? Não existe, né? A 7ª dimensão, a 4ª dimensão. É que eles querem falar assim, o cinema 4D, além de ser 3D a tela, 3 dimensões, a cadeira se mexe. Mas isso não é uma dimensão. Ai, quando tá passando por um lugar chuvoso, cai chuvinha de água de você dentro desse cinema. Filmes curtos, sabe? Você vai e pega uma montanha russa assim, dá a impressão que você está na montanha russa. Bate vento, coloca o óculos, bate vento em você. Mas isso aí são sensações, não é dimensões. Dimensões existem 2 dimensões e 3 dimensões, tá bom? Eu fui no sei que é. Que joga vento, joga aguinha, a cadeira se mexe. Tem gente que até sai gritando. É muito real a coisa, mas são só 3 dimensões que existem. Por isso que só tem ao quadrado e ao cubo. Não tem. A 4, você vai ler a 4ª potência, ou alguma coisa elevado a 4. Então a representação geométrica é essa. Além de atividades que trabalham propriedades de radiciação e notação científica. Agora nós vamos chegar nessa parte aí, tá bom? Vamos lá. A habilidade é a mesma de ontem, eu não vou ler ela inteira, só vou ler o título ali. A habilidade é a EF08MA02, objetos de conhecimento, potenciação e radiciação, certo? Paramos na página 11, atividade 1, potenciação com expoentes inteiros. 1.7. Agora, calcule as potências a seguir. O que você pôde observar. Antes de eu colocar o que você pôde observar, eu tenho que calcular as potências a seguir. Então, Vitão chegando agora, coitado, não vamos colocar ele na fogueira, né? Ele faltou ontem, não deu tempo desse aula ainda, né, Vitão? O Guilherme, o João Pedro e o João Venâncio estavam falando bastante comigo aqui, então eu acho que vocês vão acertar. Como a Mariana, Yasmin e o... não falaram nada ainda, o Richard também não sei se vai acertar, então eu vou perguntar para um dos 3. Qual dos, ou qualquer aluno, quem que gostaria de responder como que ficaria essa potência aqui? Pode ser você, Lara? Depois você escolhe o próximo. Vamos lá, como que fica? Em produto. Produto? 3 vezes 3 vezes 3. Parou? Acabou aqui? Tá, resolvendo. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Não é? Será que eu errei? 27 vezes 3. 3 vezes 7, 21. Fica 1, sobe 2. É isso mesmo. 3 vezes 2, 6. Com mais 2 que subiu, 8. Muito bem. Lara, escolhe um para poder ajudar a gente. Vai lá, como que seria o 3 elevado à quinta potência? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. E agora? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 'Não estava prestando atenção, eu já fiz essa pergunta. Não, estou funcionando. Não, eu sei, mas já acabamos de falar esse resultado. Olha que isso que é aqui, ó, essa parte, o que você pode observar? Presta atenção que o João Pedro observou lá, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é 3 elevado à quarta potência, não é? Isso aqui é igual a isso aqui, não é? O que acontece? Eu sei que até aqui dá quantos? Agora é só multiplicar por 3. Então, eu pego a última potência que eu já sabia, que é o 3 elevado à quarta, e multiplico por 3. 3 vezes 1 dá 3. 3 vezes 8, 24, não é? 24. Então aqui deu 243. Venâncio, escolhe alguém. João Pedro, como que ficaria o próximo aqui, João Pedro? Olha o que o João Pedro está falando para mim. Eu vou pegar o 3 elevado a 5 e vou multiplicar por
3. Pega o resultado dele. Dá a mesma coisa? Dá. Eu vou pegar o resultado de 3 elevado a 5, que é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. E aí ele vai aumentar 1, 3, não é isso, João Pedro? Eu vou pegar 3 elevado a 5 e vou aumentar 1, 3. Então, quando eu estou fazendo isso aqui, ó, pegando o resultado de 3 elevado a 5 e multiplicando por 3, eu estou chegando no resultado. Então lá, 243 vezes 3, 3 vezes 3 dá 9. 3 vezes 4, 12. Fica o 2, sobe o 1. 3 vezes 2, 6. Com 1 que subiu, 7. 729. Escolhe alguém agora, João Pedro. Richard. Como que ficaria aqui, Richard? Ah, você já vai pegar o final aqui já, isso? Que é a mesma coisa que 3 elevado a 6 vezes o 3 de novo. Que vai dar o quê? 3 elevado a 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Isso aqui é 3 elevado a 6. E aí você vai multiplicar por 3 de novo, para dar 3 elevado a 7. Sabemos que 3 elevado a 6 é 729. Faltou multiplicar por quantos? Por 3, né? Então vamos lá. 729 vezes 3. 3 vezes 9. 27. 3 vezes 2. 6. Um pouco mais, eu acho. 2 vezes 7. 2 vezes 7 dá 21. Então o total ficou 2.167. O que nós percebemos aqui? Que sempre pega a potência anterior e aumenta 1. Agora deixa eu fazer uma pergunta que não está na apostila. Vamos ver se alguém vai pescar aqui. E se eu fosse fazer 3 elevado a 10? Tem algum truque aqui? Tem. O que vocês acham que eu poderia fazer? Usando essas respostas. Não, quando a base é 10 que a gente usa o zero. Quando é a base, aqui a base é 3. Então eu teria que fazer 3 vezes 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 3. Tem um jeito mais fácil. Sabe qual que é o jeito mais fácil? Que acabou de somar? Tá, eu posso usar isso aqui, ó. 3 elevado a 7 multiplico por mais 3 vezes, certo? Mas o que quer dizer isso? Quer dizer que 3 elevado a 7 vezes 3 elevado a 3 é igual a 3 elevado a 10. Presta atenção. Quando você tem bases iguais e expoentes diferentes, você mantém a base e soma os expoentes. Quanto que dá 7 mais 3? 10, viu? Mas só dá para fazer desse jeito? Não. Repare, 3 elevado a 10 é a mesma coisa que 3 elevado a 5 vezes 3 elevado a 5. Porque 5 mais 5 não dá 10? Ou eu poderia fazer 3 elevado a 6 vezes 3 elevado a 4. Por que eu estou falando isso? Porque eu sei quantos que dá 3 elevado a 5? Quantos que dá? Então eu faço 243 vezes 3 elevado a 5 dá quantos mesmo? 243, viu? Vou fazer uma conta só. Ó, 243 vezes 243. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. Fica o 2, sobe 1. 3 vezes 2, 6. Com mais um que subiu? 7. Matou o 3, coloca o cruzinho em homenagem a ele. 4 vezes 3, 12. Fica o 2, sobe o 1. 4 vezes 4, 16. Com mais um que subiu, 17. Fica o 7, sobe o 1. 4 vezes 2, 8. Com mais um que subiu, 9. O 3 já estava morto, coloca o cruzinho em homenagem a ele. O 4 morreu agora, coloca o cruzinho em homenagem a ele. Vamos lá. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. Soma tudo. 9 mais nada, 9. 2 mais 2, 4. 7 mais 7, 14. Com mais 6, 20. Fica o 0, sobe o 2. 2 mais 9, 11. Com mais 8, 19. Fica o 9, sobe o 1.
1 mais 4, 5. 59.049. Ah, professor, mas isso aí funciona em todos? Vamos fazer com a calculadora aqui, ó. 3 elevado à 10ª potência. Quantos que deu? 5.049. Agora nós vamos fazer 3 elevado a 6 vezes 3 elevado a 4. Porque 6 mais 4 vai dar 10, né? Então 3 elevado a 6 é quantos? Tá ali já, né? 729. Vou multiplicar agora por 3 elevado a 4, que é 81. Quantos que dá? Mesmo número, viu? Se você fizesse 3 elevado a 8 vezes 3 elevado a 2, vai dar a mesma resposta. Certo? Isso é uma propriedade. Agora eu vou subir com a letra bonitinha para vocês fazerem o registro de vocês. Tá? Deixa eu só limpar aqui. Letra bonitinha. Certo? Vou apertar pause. Sim. Continuando então. 1.8. Nossa. Resolva as potências a seguir. Observe os resultados encontrados e registre sua conclusão. Agora eu quero ver. Como que fica o 3 elevado à 3ª potência? 3 vezes 3 vezes Não, 3. 3 vezes 3 vezes 3. Você é louca, facinho. Ó, fica 3 vezes 3 vezes 3. Quantos que dá? 27, porque 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3, 27. 3 elevado ao quadrado, ou 3 elevado à 2ª potência. 3 vezes 3. 3 vezes 3. Quantos que dá? 9. 9. E agora? 3 elevado a 1. 3? 3. E a resposta é? 3. 3. Então todo número elevado a 1 é ele mesmo. Vamos ver se vocês entenderam. João. 8. 8 elevado a 1. 8. 8. Yasmin. 15,5 elevado a 1. 15,5 elevado a 1. É. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Mariana. 28 elevado a 1. 28. Queiroz. 55 elevado a 1. Isso. Guilherme. Pi elevado a 1. Pi. Vitor. Vitor elevado a 1. Não. Vitor. É você mesmo. É como é você, né? Vitor. Richard. Menos 10 elevado a 1. Menos 10 elevado a 1. Menos 10. Não muda o sinal? Não, é ele mesmo. Muito bem. João Pedro. Raiz quadrada de 2 elevado a 1. De 2. Muito bem. Então qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Difícil, cara. 3 elevado a 0. Não. Não? É 3. Não. 3 elevado a 0? É Menos 3. Não. 3. Nenhum. Menos 0? Nenhum. Nenhum seria 0. Então não também. Existe uma regra. Todo número elevado a 0. Menos 3. Todo número elevado a 0 vai dar menos 3? Não. Não. Vai dar menos 3. Tem. Vou explicar um negócio para vocês. Presta atenção. Se baseia nisso aqui, ó. Presta atenção. 3 elevado a 2 dividido por 3 elevado a 1. Seria 3 vezes 3 vezes 3. Dividido por 3 vezes 3. Quarto de cima, quarto de baixo, quarto de cima, quarto de baixo. Ficou somente o 3. Ou seja, lembra da propriedade quando você está multiplicando, você soma os expoentes? Quando você está dividindo, você mantém a base, ó. 3 elevado a 8 dividido por 3 elevado a 4. Você mantém a base. Quem é a base? 3. Os dois são 3, né? E você faz a conta do de cima menos o de baixo. Faz 8 menos 4.
Quantos que dá 3 elevado a 8 dividido por 3 elevado a 4? Vai dar 3 elevado a 8 menos 4 dá 4, certo? Tá bom. Agora, como que eu vou falar do 3 elevado a 0? Certo? Seria mais ou menos isso aqui, ó. 3 elevado a 5 dividido por 3 elevado a 5. Quem é a base? 3. Vai fazer o expoente de cima menos o expoente de baixo. Quantos que dá 5 menos 5? 0. Ah, mas então 3 elevado a 5 dividido por 3 elevado a 5 é a mesma coisa que 3 elevado a 0? Sim. Mas qual seria a resposta de 3 elevado a 0? Eu sei que é a mesma coisa, mas qual seria? Quando você tem um valor e divide por ele mesmo, dá quantos? Não. Divide por 1. Todo número dividido por ele mesmo é 1. Então 3 elevado a 5 vai dar quantos? Vamos chamar a calculadora. Ó, 3 elevado a 5 dá quantos? Deu 253, certo? Quando você divide por ele mesmo, dá quantos? 1. Então qualquer número elevado a 0 é sempre 1. Tá bom? Todo número elevado a 0 é sempre 1. Vamos ver se vocês entenderam. 580 milhões elevado a 0. 1. Certo? Vitor elevado a 0. 1. Vai virar 1. Ah, mas o Vitor tem tantos anos, não importa o que você vai usar de cálculo lá. O Vitor é uma variável, você vai usar o nome, a idade dele, elevado a 0 é 1. Vai usar o peso dele, elevado a 0 dá 1. Vai usar a quantidade de cabelo que ele tem, elevado a 0 dá 1. Certo? Todo número elevado a 0 é sempre 1. Tá bom? Isso aqui é regra, são duas regras da potência. Ai, apaguei tudo. Então 3 elevado a 0 é igual a 1. Isso. 3 elevado a 3 dava 27, certo? 3 elevado ao quadrado, ou seja, a 2, dava 9. Que louco. 3 elevado a 1 é ele mesmo. 3 elevado a 0 é sempre 1. Agora que vem uma regrinha. 3 elevado a menos 1. Não tem um. Quem é a minha base? Menos 3. Quem é a minha base? É 3. Ó, 3 elevado a menos 1. Quem é a minha base? 3. 3. Quantas vezes eu vou repetir ele? Não. Menos 1 nenhum. Tem como repetir menos uma vez? Fica doido esse negócio. Não tem como. Tem jogo de sinal? Tem que fazer jogo de sinal. Tem que fazer jogo de sinal. Não tem como eu fazer uma potência quando o meu começar a pensar em fazer uma potência quando o meu expoente é negativo. Então, quando o seu expoente é negativo, qual é o primeiro passo que você tem que fazer? Fazer o seu expoente ficar positivo. E para fazer ele ficar positivo, você tem que fazer o seguinte: esse número aqui, ele vai virar uma fração. O número 3, quem vem embaixo dele para ele continuar sendo 3? 3 elevado a? 3 sobre 1. Muito bem, Victor. Então agora eu vou fazer meu expoente ficar positivo. Então meu expoente ficou positivo. Mas para acontecer isso, o que eu tenho que fazer com a base? Inverter. Quem tem embaixo vai para cima, quem está em cima vem para... Então olha lá, vai ficar 1 que estava embaixo vai para cima e o 3 que estava em cima vem para baixo. Então aqui ficou 1/3 elevado a 1. Agora eu consigo resolver. Esse 1 vem em cima da parte de cima e vem em cima na parte de baixo. Agora eu resolvo. Quantos que é 1 elevado a 1? 1. Quantos que é 3 elevado a 1? 3. Então, 3 elevado a menos 1, qual é a resposta? 1/3. Se eu fosse dividir, ia dar 0,3333333 ao infinito. Daí tem alguém que pode falar, mas o professor Ricardo gosta de contar mentira, então ele está mentindo nós. Não, vou mostrar para vocês aqui, ó. 3 elevado, vou abrir o parênteses, menos 1, fechou o parênteses. 3 elevado a menos 1, dá quantos? 0,33333. Repare, ficou negativo ou ficou positivo? Positivo. Eu fiz a inversão de sinal e aí eu troquei a base. A base, eu fiz a fração ao contrário, tá bom? Vamos ver se vocês entenderam. A próxima aqui vai ficar como? Então aqui a resposta... Oi? Vamos ver. Aqui é 1/3.
Eu dificilmente consigo fazer de cabeça, eu sempre monto a continha. Então ficou 3 elevado a menos 2. O que é o primeiro passo que eu tenho que fazer? Fazer a minha base virar uma fração. Toda vez que você vê o expoente negativo, já faça a sua base virar fração. Se ela não for, se ela já for, se deixa do jeito que está. 3 inteiros é 3 sobre 1, certo? Agora, como que eu faço? Meu expoente fica positivo, o que acontece com a minha fração? Quem lembra? Inverte, né? O de baixo vai para cima, o de cima vem para baixo. Agora eu transporto a potência tanto em cima quanto embaixo. E em cima vai ficar como? 1 elevado a quantos? A 2. E a parte de baixo? 3 elevado a 2. Esse expoente vem em cima e vem embaixo. Resolvendo. Quantos que é 1 ao quadrado? É 1 vezes ele, que vai dar quantos? 1. Parte de baixo, 3 ao, que é 3 vezes 3. Quantos que vai dar? 9. Então, olha lá qual é a resposta. 1 nono. 1 nono. Se você pegar a calculadora e fazer 1 dividido por 9, vai dar uma dízima periódica também. Ó, 1 dividido por 9, quantos que dá? 0,1. Agora eu vou fazer na calculadora a potência direta, ó. 3 elevado, abre parênteses, menos 2, fecha parênteses. 3 elevado a menos 2, quanto que é? 0,1. Deu a mesma resposta. Então ele vai ser 1 nono. Vai ser 1 nono, tá? Essa regra não é pouco importante só para vocês agora no 8º ano. Ela é muito importante para vocês quando for fazer o ensino médio. Vocês vão aprender coisas que tem que lembrar disso. Quando o expoente é negativo, eu inverto. E depois o expoente vem no de cima e vem no de baixo. Eu já vi vários vídeos ensinando assim, ó. Olha aqui, vou ensinar um negócio que eu não acho legal. Já vi várias videoaulas na internet que a pessoa explicava assim, ó. 4 elevado a menos 3. Aí a pessoa faz 1/4 e aí o 3 vem no expoente aqui em cima. O 1 ele não deixa expoente. Por quê? Porque 1 elevado a qualquer número vai ser sempre 1. Só que daí a pessoa aprende assim. E quando chega numa pergunta que é isso aqui, ó. 2/3 elevado a menos 2. A pessoa fica, meu Deus do céu, eu não sei. Mas se você aprendeu do jeito que eu ensinei, você vai saber que o expoente de cima vai ficar positivo e vai inverter. O 3 vem para cima, o 2 vem para baixo. Aí vai ficar 3 ao quadrado sobre 2 ao quadrado. Porque o expoente vem no de cima e vem no de... E o vídeo que eu assisti, ele não ensinava que o expoente vem no de cima também. Tá? Guardem isso. Ensina isso. O cara. Não. Vou subir a resposta com a letra bonitinha, ó. Certo? Vou apertar pause para vocês fazerem anotações. Continuando então. Olha lá. Não ter subido isso já hoje, né? A primeira regra. Todo número elevado a 0 sempre será 1. A segunda regra. Quando o expoente é negativo. Quando o expoente é um expoente negativo. A necessidade de fazer a inversão da fração. De quem? Da base. Da base, da parte de baixo. Quando o expoente for fração, professor, é outra história. Nós vamos aprender. Passando o numerador, ou seja, o numerador é a parte de cima, para o denominador, ou seja, para baixo. Passando de cima para baixo e vice-versa, ou seja, de baixo para cima. Quando a base for o número inteiro, converte ao número em fração. Como que eu converto o número inteiro em fração? O Vitor acertou já hoje. Como que eu converto o número inteiro em fração? 8. Faz o 8 virar uma fração. 8 mais baixo com... O 8 sobre 1. O 8 sobre 1. Como que eu faço o número 25 virar fração? 25 em cima e 1 embaixo. Daí, quando o expoente estiver negativo, daí inverte. Daí faz o que você falou. O 25 vai para cima e... Não, para baixo
e o 1 vai para cima. Tá bom? Vamos fazer a anotação disso aí também? É bom? Vou apertar pause. Continuando então. Começa na página 11 e vai até a 12. O 1.9. A seguir, resolva as potências e expresse o resultado no forma fracionária. Então presta atenção. É para a gente resolver as potências e expressar o resultado na forma fracionária. Primeira coisa então. Como que eu faço aqui, ó? Vamos lembrar as regras. Quando eu tenho bases iguais. Desculpe. Bases iguais e expoentes diferentes, ou tanto que os expoentes são iguais. Bases iguais, eu copio a base e somo os expoentes. Opa, 2 mais 5. Aí daria o quê? A elevado a 7. Quando eu tenho as bases iguais e é uma divisão de uma potência por outra, o que eu faço? Mantenho a base e faço o expoente de cima menos o expoente de baixo, tá bom? Essa é uma regra. Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou começar a resolver. 3 elevado a menos 2 vezes 5 elevado a 2. Como que fica o 3 elevado a menos 2? 3 elevado a mais 1. Fica o 3 elevado a 2 inteiro. Mas para fazer inteiro eu tenho que fazer o que primeiro? Inverter aqui. Lembra? Então aqui, continuando. Ficaria 1/3 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2. Quando você tem expoentes iguais e bases diferentes, dá para fazer alguma coisa? Vamos fazer um teste aqui só por farra. 2 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2. Os expoentes são iguais. Será que eu poderia resolver isso aqui primeiro, depois fazer a potência? Vamos ver se dá certo? Eu sei que o resultado verdadeiro é 2 ao quadrado é igual a 4 vezes 5 ao quadrado é igual a 25 e 4 vezes 25 dá 100. Então essa resposta aqui é 100. Tem gente que acaba fazendo isso aqui, ó. 2 vezes 5, abriu parênteses, elevado a 2. Por quê? Porque as potências são iguais. 2 vezes 5 dá quantos? 10. E 10 ao quadrado não é 100? Olha, deu certo. Será que é regra ou foi coincidência? Quando a gente fica na dúvida, tenta fazer outro exemplo. 7 elevado ao quadrado vezes 5 elevado ao quadrado. 7 ao quadrado dá 49. 5 ao quadrado dá 25. Aí eu vou fazer um calculador por causa do tempo nosso que está curto. 49 vezes 25, 1125, certo? Agora eu vou fazer aquele teste para ver se funciona. Será que quando eu tenho bases diferentes e expoentes iguais, eu posso resolver entre parênteses primeiro aqui e depois elevar ao quadrado? Vamos ver. 7 vezes 5 dá 35. 35 ao quadrado é 35 vezes ele mesmo. 35 vezes 35, ó, deu certo. Então ele é uma regra mesmo. Então eu posso chegar aqui agora, eu vou apagar tudo aquilo que eu tinha feito, que ali era só exemplo, para a gente poder ver, tá? Agora, onde eu parei? Parei ali. Então, como eu tenho a base, os expoentes iguais agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o expoente em evidência. Como assim colocar em evidência? Eu coloco entre parênteses o expoente que é igual e dentro de parênteses eu coloco a operação que está sendo feita entre elas. O que era a operação? Era de mais, menos vezes ou dividir? Vezes. Então aqui, abriu parênteses, o expoente não é 2 nos 2? O expoente vem aqui. E vou resolver.
1/3 vezes 5 inteiros. Multiplico de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. Quantos que dá? 5 vezes 1? 5. 3 vezes 1? 3. Tudo isso elevado ao quadrado. Resolvendo. Quem é 5 ao quadrado? Aqui vem aqui, ó. 5 ao quadrado dividido por 3 ao quadrado. 5 ao quadrado dá 25. 3 ao quadrado dá 3 vezes 3? 9. Então a resposta é 25 nonos. Mas tem como reduzir essa fração? Só fazer a simplificação. Como que simplifica? Você divide por números primos, tanto de cima quanto de baixo, mas tem que dar para dividir os dois. 25 dá para dividir por 2? Não, né? Então nem vou tentar. O 25 dá para dividir por 3? Não. 25 dá para dividir por 5? Dá. O 9 dá para dividir por 5? Não. Então, 25 dá para dividir por 7? Não. 25 dá para dividir por 11? Eu nem vou tentar mais, porque o 11 passou do 9. Então, isso aqui é o resultado, a fração irredutível. 25 nonos. Vou apagar meu rabisco. Próximo aqui agora. Aqui é mais fácil. Bases todas iguais. Mantenho a base. Quando está multiplicando, eu pego o expoente da frente e somo com o expoente de trás. E quando está dividindo? O que eu faço com os expoentes? Então, depois que eu cheguei a esse resultado, eu vou dividir por 2 elevado a 6. Quando eu tenho uma multiplicação, eu somo os expoentes. Quando eu tenho uma divisão, o que eu faço? Acabei de apagar a regra ali, alguém lembra? Na multiplicação eu somo, na divisão, quando eu estou multiplicando potências com bases iguais, eu mantenho a base e somo os expoentes. Quando eu tenho uma divisão, eu mantenho a base e faço o que com os expoentes? Não lembra? Então vamos lá, vamos resolver aqui primeiro. 10 mais 8 dá 18, dividido por 2 elevado a 6. Pronto. Agora aqui, 2. Quando eu tenho bases iguais e está numa divisão, eu mantenho a base e eu faço uma subtração, uma conta de menos. O expoente de cima menos o expoente de baixo. Fica 2 elevado a quantos? Quantos que dá? 18 menos 6? Dá 12. Então ficou 12 elevado a... 2 elevado a 12. Ah, professor, mas ele quer em forma de fração. Então você tem que resolver quantos que dá 12 elevado a 2. É 2 elevado a 12. Quantos que vai dar, será? Ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Quantos 2 eu já fiz? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por que eu vou fazer 2 elevado a 6? Alguém lembra de uma regra? Porque 2 elevado a 6 vezes 2 elevado a 6 é a mesma coisa que 2 elevado a 12. Então eu vou descobrir quanto que é 2 elevado a 6. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. Então é só fazer o 64 vezes 64. Usando a calculadora aqui, 64 vezes 64. 4.096. 4.096. Mas que é infração. 4.096 inteiros. Certo? Ah, professor, mas você mostrou outro tipo de fração. Deixa eu explicar minha fração ali. Eu fiz uma redução. Cadê minha... Achei. Olha aqui, ó. Quando eu cheguei 2 elevado a 12, ele quer infração, eu deixei meu expoente negativo. O que eu fiz com a base? Inverti. Ficou meio elevado a menos 12. E agora aqui, como que ficaria essa? 1/4 elevado a 3. 1/4 elevado a 3.
1 quarto continua. O 3 vem em cima do 1 e vem em cima do 4. Quantos que é 1 elevado a 3? 1 vezes 1 vezes 1. 1. 4 elevado a 3. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Chegamos na resposta. 1,64 avos. Poderia fazer que nem eu fiz ali, ó. 1 quarto vezes 1 quarto vezes 1 quarto vezes 1 quarto. Aí você faz 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Ah, eu coloquei 1 quarto a mais aqui, desculpe. Deixa eu apagar aqui. Ó, você que tá vendo aí, esse 1 quarto aqui no fim não tem, tá? Esse aqui não tem, ó. 1 quarto elevado a menos 2. Opa, expoente negativo. O que eu faço? Inverte. Vai ficar 4 sobre 1 elevado a 2. Eu posso fazer aqui, ó. 4 elevado a 1 vezes 4 elevado a 1. 4 vezes 4 dá 16. 1 vezes 1 dá 1. Ele quer em fração, então eu deixo assim. Mas eu poderia falar que a resposta era só 16. Que é 16 inteiros. Pode também elevar a menos e ficar invertido com o símbolo negativo, tá bom? Esse último aqui, penúltimo. Meio elevado a 6 vezes meio elevado a 12 dividido por meio. Então lembra que nós fizemos? Opa! Olha lá. Bases todas iguais. Mantenho a base. Vamos resolver isso aqui primeiro. Multiplicação. O que eu faço com os expoentes? Já esqueceram da regra? Quando você tem uma multiplicação de bases iguais, o que se faz com os expoentes? Você soma os expoentes. Então lá, 1/6 meio elevado a 6 vezes meio elevado a 12. Eu vou manter a base que é meio e vou fazer o elevado a 6 com o elevado a 12. Quantos que vai dar? Vai dar meio elevado a 18. Tudo isso dividido por meio elevado a quantos? A 8. Quando eu tenho uma divisão com bases iguais, eu copio a base e o que eu faço com os expoentes? Na multiplicação eu somo, na divisão eu não. Contrário de somar. Subtrai, conta de menos. Aí eu faço 18 menos 8, vai ficar o quê? Meio elevado a 10. Certo? Agora sim a última. E meio elevado a 10 dá 1 sobre 1024, tá bom? Agora é a última. Olha lá. Essa aqui eu vou, como está acabando o tempo, eu vou subir a resposta e vou explicar para vocês. Olha o tamanho da conta. Então aqui, ó, mantive a parte de cima e a parte de baixo. Mas por que eu tirei? Ó, esse 2 que estava aqui veio parar aqui dentro, certo? Esse 2 que estava aqui veio parar aqui dentro, tá bom? Aí o que aconteceu? Quando você tá... Deu tempo. E aí, ó, ficaria 5 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2 elevado a 2. Então o que acontece? Vamos fazer o seguinte. A aula que vem eu explico isso aqui. Essa última aqui, tá bom? Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau.